O Jornal do Meio-Dia dá sequência à rodada de entrevistas com os candidatos que disputam o segundo turno aqui na capital. E o nosso entrevistado de hoje é Abílio Brunini, do PL, com quem vou conversar agora. Candidato, seja muito bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia mais uma vez. Obrigado mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem nos acompanhando, por ter nos convidado. É um prazer estar aqui. Candidato, o futuro prefeito, aquele que venceu o segundo turno, vai assumir a prefeitura com um grande desafio: reequilibrar as contas públicas. Há milhões em dívidas com fornecedores, déficit orçamentário. E a minha pergunta é: qual será a sua primeira medida de impacto para reequilibrar essa situação? Não é? Eu acho que é o básico para depois pensar no que virá adiante. Bom, primeiro a gente tem que entender, o município de Cuiabá tem um orçamento de 4,7 bilhões de reais. 4,5 nesse ano, indo para 4,7, 4,8 no ano que vem. A cada ano ele aumenta a sua arrecadação em 18%. Significa que a cidade está crescendo, está desenvolvendo, tem 18% de arrecadação por ano. O problema é que ela gasta mais que arrecada. A cada 100 reais que ela arrecada, ela gasta 105. Aí não tem conta que fecha. Nós precisamos, primeiro, estancar a sangria da corrupção, porque quase todo mês eu estou vendo que vocês estão noticiando aqui uma operação da polícia. Operação Smart Dog, operação Capistrum, Sangria, está tendo até dificuldade de achar nome para as operações da polícia. São mais de 20. Mais 23 operações. 23. E ainda você vê situações como essa de hoje, a paralisação do serviço de cirurgias, a paralisação dos anestesistas. Isso dá um efeito colateral na ponta, na população. E as pessoas chegam a morrer por não conseguir leito de UTI, por não conseguir fazer a cirurgia a tempo. Então, parar com a corrupção e parar com a sangria na saúde, ela tem que ser emergencial, imediato. E aí sim, coordenar e organizar as contas públicas, para que sobre recursos, para que a gente possa fazer obras importantes, como pavimentação nos bairros, como a instalação de tratamento de coleta seletiva, como construção de habitação, tudo isso a partir do momento que a gente começar, quando a gente conseguir parar a corrupção no município de Cuiabá. Candidato, e um dos principais problemas, se não o mais importante e relevante nesse momento, é a questão da saúde, resolver esse caos que se instalou. E é claro que Cuiabá precisa de mais profissionais técnicos, enfermeiros, policlínicas, reabrir algumas que são fechadas. Enfim, o senhor já fez um mapeamento de tudo isso, sabe quanto que vai custar, pretende fazer concurso público, como que será o foco da sua gestão para tentar resolver esse problema da saúde que mata cuiabanos, como o senhor citou? Olha, eu sei como está a saúde de Cuiabá, eu conheço a saúde de Cuiabá. Eu vou nas UPAs, nas unidades básicas de saúde. Olha, você que está nos assistindo, quantas vezes você ficou numa UPA, às vezes até mais de 8 horas, sem saber que horas seria atendido? Quantas vezes você tentou marcar uma consulta numa unidade básica de saúde, para daqui 30 dias e chegou lá e não tinha um profissional para te atender e você foi remarcado para sabe lá quando? Eu conheço os problemas da saúde de Cuiabá e eu sei como resolver. Primeiro, nós temos que pagar em dia os profissionais da saúde. Falta médico porque eles não recebem em dia. Muitas das vezes todos os servidores da saúde de Cuiabá recebem fracionado, não recebem os seus direitos no mesmo dia. Eles não têm previsão orçamentária para poder planejar o seu dia a dia, a sua família. Nós precisamos pagar esses profissionais que atendem na saúde com respeito e dignidade. Nós queremos colocar o piso da enfermagem para que eles trabalhem com respeito, valorizados. Nós queremos comprar medicamentos e não deixar mais faltar do jeito que falta. Tem que colocar enfermeiro nas unidades básicas de saúde, nas unidades de média e alta complexidade, porque falta para a demanda que tem. Você vai numa UPA, por exemplo, como Morado do Ouro, às vezes tem só 2 enfermeiros e 4 técnicos de enfermagem para uma demanda de inúmeros profissionais, de inúmeros pacientes que estão lá. Temos que restabelecer o equilíbrio entre a demanda e a quantidade de pessoas que podem atender. E o senhor tem uma ideia do número de profissionais que serão necessários para isso, para reequilibrar? Muitos dos números que estão disponíveis publicamente não são números de verdade com a realidade da gestão. Nós temos que assumir a gestão. Eu acredito que no próprio período de transição a gente já vai conseguir equilibrar esses números. Agora tem uma coisa importante. 70%, inclusive está na capa da Gazeta hoje, 77% de acidentes de trânsito na nossa cidade. Isso é grave, isso é grave. Isso também compromete o atendimento das UPAs, porque 70% dos acidentes de trânsito nas UPAs são de motociclistas. E sabe quantos engenheiros de trânsito tem na Secretaria de Mobilidade Urbana em Cuiabá? Nenhum. Como isso é possível? Você está entendendo? Uma secretaria que planeja a mobilidade urbana,
não tem nenhum engenheiro de trânsito lá naquela secretaria. E aí dá resultados como aquele, a rotatória no Monte Líbano, a ineficiente rotatória Monte Líbano, ou colocaram semáforos inteligentes em rotatório. Precisa de técnicos, pessoas que fazem de forma correta o planejamento da mobilidade urbana. Mobilidade reduz acidente de trânsito. A faixa azul, faixa exclusiva para motociclista, reduz acidente com motociclistas. E assim a gente vai também colocar ortopedista na UPA. Uma UPA como a nossa daqui de Cuiabá, são 4 UPAs, elas precisam de ortopedistas. Para que aquele acidente de média complexidade ou simples que possa ser resolvido na UPA, não precise lotar o HMC. Se você for no HMC hoje, você vai ver que ele está lotado. Precisamos reequilibrar essas coisas, mas também começando pela ponta. As unidades básicas de saúde precisam atender classificação verde, classificação azul, para não lotar as UPAs também, atender por encaixe. O próprio SUS preconiza isso. Candidato, claro que política não se faz sozinho, o senhor aí está buscando apoios, recentemente também o ex-presidente Jair Bolsonaro veio a Cuiabá, mas a pergunta que fica, além dessa questão ideológica, de que forma que ele, por exemplo, que é alguém que, querendo ou não, continua sendo uma liderança, apesar da inelegibilidade, poderia lhe auxiliar nessa gestão? Porque é claro que o senhor vai precisar de recursos além do que tem, que existe um rombo aí, não é? Como que está sendo essa articulação também com o governo federal, por exemplo, já que o senhor é oposição? O fato de eu ser oposição não muda nada. Eu sou deputado federal de oposição, correto? Já consegui mandar 67 milhões de reais de emenda para Mato Grosso. Em que áreas? Só para você ter noção, 38 milhões está em Cuiabá, 12 milhões de reais na Universidade Federal, onde muita gente fala, você é de direita, lá de esquerda, mas sou eu, o deputado de direita, que mais mandou recurso para a Universidade Federal de Mato Grosso. E foi aplicado? O senhor chegou a Foi fiscalizar? foi aplicado, já chegou o dinheiro lá. A gente mandou 2 milhões para continuar a obra de Várzea Grande, a gente mandou 2 milhões para o Hospital Veterinário, mandamos 3 milhões para o Zoológico, 500 mil para ecoterapia, mandamos 500 mil também para conseguir comprar um equipamento para leite materno, coletar leite materno, 500 mil para o Épora, para eles fazerem planejamento urbano da nossa cidade, que eles tenham um espaço de estudo dentro da Universidade de Arquitetura. Mandamos também um valor que possa ajudar a Universidade Federal com um curso de Geologia, para poder fazer estudos em áreas de risco, por exemplo, onde nós tivemos o que aconteceu lá na Chapada. Ou seja, nós mandamos recursos para a Universidade Federal. E também mandei recursos para o IFMT, 3 milhões de reais para o IFMT, para o Instituto Federal. O Lula está cortando o orçamento da União, mas nós estamos mandando recurso. Mandamos recurso para as escolas militares do estado de Mato Grosso, tanto do Bombeiro, que é o Dom Pedro II, quanto a escola militar ligada à Polícia Militar. Mandamos recurso para a Força Tática, mandamos recurso para o Corpo Musical, mandamos recurso para diversas áreas da polícia, mandamos recurso para Maria da Penha, 500 mil reais para Maria da Penha. Eu sou oposição ao Lula. Contudo, o nosso papel institucional, que é previsto pela Constituição e é respeitado pelos poderes, tem que ser cumprido. E aí eu venho te apontar. Nós temos aqui 4 deputados federais pelo PL, mais 2 deputados federais pela União Brasil, que sempre estão com a gente, nos ajudando. Mais o senador, o Hélito Fagundes, por exemplo, e na próxima eleição nós vamos eleger ainda mais 2 senadores. Além disso, temos uma parceria com o Otaviano Pivetta, vice-governador, com o governador Mauro Mendes, também estamos junto com a gente. Tem a maioria dos deputados da Assembleia que estão nos ajudando. Nós já temos 2 vereadores eleitos na Câmara Municipal. Relação política não vai faltar para a gente ajudar a tirar Cuiabá do buraco. Certo, candidato. E em relação, já que o senhor mencionou aí deputados, nessa semana foi apresentado um projeto de lei para revogar a lei do transporte zero, certo? Pelo deputado Faisal Calil, a pedido do senhor. E aí a pergunta que fica é, até então, não me recordo do senhor ter se manifestado contra essa lei e recentemente contou, com o apoio já ratificado ali do governador Mauro Mendes, que foi quem teve essa iniciativa, mandou para a Assembleia o projeto de lei. Não é um pouco conflitante essa postura? E por que o senhor antes não defendeu de forma tão incisiva, mais clara, os pescadores? Eu defendi. Ou não foi isso? Eu acho que não foi isso, porque eu defendi. Mas não ficou muito na memória da população. Porque a memória da população estava mais de olho nos deputados estaduais, porque era eles que votavam. Eu sou deputado federal. Mas por que o PL não ingressou lá no STF com ação direta de inconstitucionalidade, como o MDB e o PSD? Porque não é só por aí. Para tentar revogar essa lei. Não, entenda bem, não é por aí só não. Entrar no STF com ação de inconstitucionalidade é uma etapa do processo.
Mas o Wilson Santos e o Lúdio Cabral poderiam ter pedido a revogação da lei no projeto lá na Câmara, na Assembleia. O Wilson Santos e o Lúdio poderiam ter apresentado esse projeto de revogação na Assembleia. Por que mas que a maioria dos eles não deputados fizeram? é da base, né? Ah, mas por que eles não fizeram? Mas se ele não tem convencimento, um processo no STF pode demorar 10 anos. O projeto de lei tem validade de 5 anos. Vai esperar 10 anos um projeto? Por que eu não fiz isso antes na Assembleia Legislativa? Só agora nas eleições. Por quê? Porque no primeiro turno tinha o Botelho, presidente da Assembleia Legislativa, que era candidato. Se eu apresentasse qualquer tentativa disso, ele ia deixar aprovar um projeto como esse? Ele não ia achar que ia me favorecer politicamente e não ia aceitar esse tipo de projeto? Hoje nós estamos no segundo turno, um outro momento, uma outra realidade. E aí surgiu a oportunidade. Por que essa oportunidade? E olha, com muito respeito ao governador, com muito respeito ao governo, essa oportunidade surgiu porque entramos na Piracema, que entrou agora há poucos dias, e as medidas que estavam lá como medidas mitigadoras não foram cumpridas. Era para cadastrar os pescadores, pagar os pescadores e fazer uma série de benefícios para eles. Não foi feito nada. Nada foi feito para os pescadores. E é por isso que nós tivemos a capacidade, nesse momento político, que a gente está com condições de conversar com esses parlamentares, de mostrar para eles, a realidade está assim. E é assim que a gente precisa lutar. Como que a gente vai conseguir resolver isso? Revoga a lei. Precisamos revogar a lei. Isso é fácil. Um deputado apresenta um projeto, conversa com os outros deputados, eles votam e derrubam a lei que está em vigor. Porque a lei em vigor ela só é punitiva. E nós não podemos aceitar uma lei dessa forma. E o nosso relacionamento com o governador? Continua do mesmo jeito. Eu tenho um relacionamento institucional. Um relacionamento de alguém que vai ser prefeito, ter um bom relacionamento com o governo do estado, um bom relacionamento com os deputados e vereadores, porque nós dois temos o mesmo interesse, cuidar da nossa cidade, cuidar de Cuiabá. E aí, a pergunta que você tem que fazer não é para mim, por que só agora? A pergunta que você tem que fazer é, por que o Lúdio não fez isso antes? Mas o senhor por que o Wilson... também. Não, mas ele é deputado estadual, eu sou federal. Essa é uma questão da Assembleia Legislativa. Por que o Wilson Santos e o Lúdio Cabral não fizeram isso antes? Por que o Barranco e os outros deputados estaduais que estão ali junto com ele não fizeram isso antes? É porque eles gostam de tratar o pescador como refém de uma pauta deles. Eles queriam que chegasse na eleição e usar o pescador como refém. E nós estamos mostrando a realidade das coisas, como elas são. Candidato, em relação aos servidores, falando ainda desse apoio que o senhor tem por parte do governador, sabemos que há muitos interesses conflitantes, o governador é resistente a certas reivindicações dos servidores. Como será, caso o senhor eleito, sua postura em relação aos servidores da prefeitura? Me recordo que uma de suas propostas era instalar câmeras, mas de fato, hoje, depois, agora para o segundo turno, é um nicho importante aí do eleitorado. De que forma o senhor pretende sinalizar também que terá uma valorização dos servidores, que foi algo que eu não vi o senhor propondo? Olha, obrigado, mas a gente propôs, está no nosso plano de governo. Se você acessar no site abilio22.com.br, você vai ver as nossas propostas no plano de governo lá, tá? Mas uma coisa que eu importante... O senhor pode dizer, por claro, exemplo, eu vou agora. compartilhar, é ótimo, é o momento que a gente tem para compartilhar, isso é importante. O que eu gostaria de dizer para você, servidor público? Nas nossas propostas estão lá o equilíbrio da situação dos servidores. Como? Atualizando os planos carreira, valorizando o servidor com RGA, valorizando o seu trabalho, colocando um secretariado técnico para que o servidor não sofra nenhum tipo de assédio político, protegendo o servidor dos maus parlamentares, que aqueles vereadores que ficam lá perseguindo, tentando fazer o servidor fazer campanha para ele. Isso tem que acabar. O servidor, ele tem que ter a sua liberdade de exercer o seu papel de servir a população conforme ele passou no concurso, conforme ele estudou e se preparou para isso. Nós queremos o piso da enfermagem, nós queremos criar um conselho do servidor. O que é isso? Nós queremos que cada categoria tenha 2 representantes para, com essa representação, eles ajudarem a gente a discutir as melhores propostas para o servidor público. E o conselho do servidor será rotativo. Porque você sabe, se a gente deixar o cargo permanente, tem algumas pessoas que o poder sobe para a cabeça, né? Então, quando a gente coloca rotativo, permite a participação de todos os servidores. Então, cada vez que tiver uma reunião, esse servidor que vai participar da reunião vai poder trazer as pautas, as reclamações e as sugestões da categoria. O Conselho do Servidor é um conselho de servidores do município de Cuiabá, com representantes de todas as categorias.
para não ficar mais na mão de fórum sindical, para não ficar mais na mão de alguém ou outro que fica usando o seu conselho para fazer militância política. Hoje, nós temos aí uma categoria tão importante quanto a da enfermagem, por exemplo, que muitas das vezes fica refém de representantes que trabalham por seus próprios interesses. Nós precisamos que a categoria da enfermagem e todas as outras categorias sejam respeitadas, representadas e que tenham acesso a discutir abertamente com o prefeito, com o secretário, os benefícios para essa categoria. Candidato, hoje virá a Cuiabá a primeira-dama Michele Bolsonaro. É uma tentativa, talvez, de sinalizar, de buscar um apoio do público feminino? Algumas pesquisas apontaram que existe uma rejeição em relação ao senhor desse público, especialmente depois daquele PL 1906, obrigada, que previa uma penalidade para mulheres que praticassem o aborto, ainda nos casos previstos em lei a partir do 5º mês, da 22ª semana. O senhor tem buscado esse público, reconhece que talvez isso seja uma pedra aí no seu sapato em relação ao público feminino ou não? Não. Primeiro, quantas mulheres o PT elegeu para vereador? Não elegeu nenhum vereador, na verdade. Quantas mulheres o PL elegeu para vereador? 2. 2. Então, assim, quem faz política para as mulheres? São a gente. Nós temos como uma pessoa representando a pauta para o público feminino a Michele Bolsonaro, a senadora Damares. A senadora Damares, ela tem uma luta importante contra a violência contra as crianças, o abuso contra as... Nós temos que combater isso e nós temos políticas para isso. Então nós temos pessoas que são de referência nesse assunto, que ajudou a eleger muitas mulheres no nosso país. Qual era o candidato a prefeito de Várzea Grande que os outros partidos tinham? O nosso tinha a Flávia Moretti e nós elegemos a Flávia Moretti, o PL da Flávia Moretti em Várzea Grande, libertando Várzea Grande do grupo dos Campos. Então essa narrativa de que as mulheres não estão com a gente, essa narrativa não cola. Elas estão conosco. E eu tenho certeza que se não fosse o seu papel de âncora aqui no programa e essa responsabilidade que você tem de ser imparcial, e parabéns, você é imparcial, você faz um excelente trabalho aqui no jornalismo cuiabano, principalmente aqui na emissora. Obrigada. E esse trabalho eu sei que te impede, às vezes, de participar de atos políticos, porque você tem que se manter nessa posição imparcial. Mas eu tenho certeza, com todo o respeito, que se não fosse essa circunstância, eu lhe convidaria para estar conosco lá, para ouvir as propostas que a gente vai apresentar junto com a Michele. E se você quiser ir como apresentadora ou jornalista, será muito bem-vinda. Obrigada, mas como o senhor mesmo já colocou claro. Os motivos, obviamente não estarei presente, mas enfim, um evento que vai acontecer agora. Para finalizar, candidato... Hoje, às 18 horas, no Hotel Fazenda Mato Grosso, Michele Bolsonaro, senadora Damares, seja muito bem-vindo, vem conversar de política para as mulheres, política para a família, política para as crianças. Hoje, às 18 horas, no Hotel Fazenda Mato Grosso. Candidato, só para encerrar bem rapidinho, o seu adversário, Lúdio Cabral, afirmou que, querendo ou não, o espectro político a qual o senhor pertence acabou monopolizando certas pautas dos cristãos evangélicos e que isso não cabe, que é uma questão que deve ser defendida por todos. Ele afirma ser cristão, a esposa. O que o senhor tem a dizer sobre esse posicionamento dele? Olha, gente, é importante dizer para você. Quem tem que insistir muito para dizer que é cristão é porque não está colando, né? Se ele está insistindo... Ele afirma que tem sido atacado pelo senhor. Imagina se eu ficasse fazendo uma política sobre isso. O povo ia falar, olha, religião e política não se discute. Se fosse eu, né? Agora o Lúdio coloca pastor fake na TV, coloca gente que nem Ele colocou um pastor que não é pastor? Coloca umas pessoas ali que parecem ator para poder falar que está defendendo o Lúdio, porque pastor de verdade não defende aborto, não defende drogas, não defende ideologia de gênero. Então, se aparece algum pastor na TV defendendo o PT, pastor não é. Então, assim, se aparece algum cristão na TV defendendo o PT, cristão não é. Por quê? Porque ou não conhece o PT ou não é cristão. E aí, eu tenho que aproveitar meus últimos segundos para pedir voto. Gente... Considerações finais. Não caia na conversa de candidatos fake. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Vote 22, PL... de direita, pela família, pela sociedade, por Cuiabá. Tamo junto, vamos resgatar a nossa cidade. Olha, o senhor ainda tem 47 segundos, fica à vontade. Quero pedir o seu voto também, pedir o voto de todos que estão aqui nos assistindo. Tem até uma musiquinha, você sabe, né? Aquela musiquinha Evidência. Como que é a música Evidência? O senhor está mencionando aqui? Olha, eu quero pedir a música para vocês. Ouça a música Evidência, lembre da gente e vamos aqui
lutar por Cuiabá, vamos lutar pela nossa cidade, tá bom? É isso então, 20 segundos ainda faltando. Ainda tem 20 segundos? Poxa, eu quero agradecer a Samanta Iris, minha esposa, que está nos ajudando a cuidar da nossa família. Quero agradecer a todas as pessoas que estão nos ajudando. Não existe eleição ganha, gente. Precisamos lutar por Cuiabá. Precisamos resgatar a nossa cidade. Cada voto é importante. Nos ajude, vamos salvar a cidade. Obrigada, candidato, pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigado. E em instantes,